Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao EPB em Voz. Eu sou a professora Alessandra Teixeira, pró-reitora de Extensão da Universidade Estadual da Paraíba. E eu sou Arlindo, pró-reitor adjunto. Hoje vamos conversar sobre um projeto que é símbolo de transformação social e compromisso com a educação pública, o ProEnem UEPB. E hoje nós estamos no primeiro episódio da nossa segunda temporada, né? E aproveitamos para agradecer aos nossos parceiros, aos nossos patrocinadores desse podcast, a Oshi Music, a Cadecil e agora conosco a Galim Galeto. Então, nosso muito obrigada pelo apoio à ciência, à educação e à extensão universitária. Professor Faustino, você é o coordenador do ProEnem. Gostaria que contasse para a gente como surgiu o projeto, qual é o objetivo e importância dele no contexto da extensão universitária. Primeiro, agradeço o convite, para participar dessa gravação, acho importantíssimo realmente. O ProEnem é um projeto antigo na UEPB, nem sei dimensionar aqui quanto tempo, se 15, 20 anos. Começou como um projeto individual de um professor do curso de Química, só que ele conquistou um espaço enorme, Aliás, antes de ser ProEnem, tinha o nome de Preveste. O objetivo era preparar os alunos para o vestibular da UEPB. Só que com o tempo, o que a gente percebeu? Ele conquistou um espaço enorme, uma dimensão muito além do que se imaginava, tanto em termos de procura, não só de Campina Grande, como dos arredores das cidades vizinhas, quantidade enorme de alunos, egressos da rede pública que procurava, mesmo porque o apelo era muito forte, Tinha o vestibular da UEPB, o nome era Preveste, preparar o aluno pela própria UEPB. Então, isso atraía uma quantidade enorme de alunos. Aí, em função disso, da procura, tanto por parte da comunidade, de alunos, como também dos monitores, que são alunos dos cursos de licenciatura da UEPB, a procura enorme, aí se entendeu que não poderia ficar sendo um projeto individual. Deveria transformar em um programa institucional a UEPB. Aí, de um projeto foi transformado em um programa, entendeu? Dada a dimensão que ele conquistou. Quando a UEPB aderiu ao Enem, todas as universidades públicas, quase todas, aderiram. Então, sai o nome de Preveste e passa para ProEnem, ou seja, preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio. Tá certo? Então, essa, rapidamente, é a história do curso, Que é importante salientar que ele funciona dentro da própria UEPB, A gente acha isso fundamental, esse funcionamento do curso, dentro dos prédios, no caso do CCJ, da instituição, que dá um toque bem especial ao funcionamento do cursinho. Professor Faustini, só lembrando aqui, eu acho que vai fazer mais de 30 anos, porque eu lembro que eu entrei, eu sou egressa da UEPB, e na época que eu era graduanda do curso de farmácia, eu entrei em 88, e eu lembro do professor da época, acho que professor Claudionor, Exatamente. ele já tinha o Preveste. Eu não vou nem dizer contar aqui os anos, porque senão as pessoas vão contabilizar aí minha idade. Mas eu só lembrando que quando eu entrei em 88, o professor Claudionor foi meu professor, acho que num quarto semestre do curso, alguma coisa, e ele já coordenava o Preveste. Se eu não me engano, funcionava ali onde antes era a Faculdade de Administração. Eu acho que era por ali. Então, acho que deve estar fazendo já perto dos seus 40 anos, entrando aí numa fase bem adulta. Eu pessoalmente, como coordenador, acho que eu coordeno já há uns 16 anos essa ação, como o professor Arlindo colocou, tem uma dimensão social importantíssima, não só pedagógica, mas tem a dimensão social, tá certo? De possibilitar que alunos da rede pública, que não poderiam pagar um cursinho particular, mensalidade alta, poder estudar gratuitamente, se preparando para o Enem. De fato, ele funcionou em vários lugares, e professora Alessandra? Ele foi um migrante, foi. um cigano. Chegou a funcionar, inclusive, no Estadual da Prata. Sim. Chegou a funcionar no Estadual da Prata. Porque eu acho que, inclusive, um dos motivos pelos quais ele funcionou lá um tempo era porque eu acho que, se eu não me engano, o professor da época que coordenava, ele era professor lá do Estadual da Prata. Eu acho que tinha essa parceria também. Bem, e não temos só o professor Faustino hoje como entrevistado, Nós temos uma surpresinha hoje no nosso podcast, nós temos 3 entrevistados, O terceiro, professor
Vou falar daqui a pouco. Mas, por enquanto, nós temos aqui Ana Caroline, que foi aluna do nosso ProEnem, é uma egressa do ProEnem, também aluna da Universidade Estadual da Paraíba. Através do ProEnem, ela conseguiu entrar no curso de fisioterapia, né? E hoje ela é a nossa aluna bolsista, extensionista desse projeto do nosso podcast. Então, Ana, seja muito bem-vinda. Para mim, assim, é uma honra e um prazer entrevistá-la aqui, certo? Hoje você é nossa aluna extensionista, né, do nosso projeto do EPB em Voz. E como foi sua experiência como aluna do cursinho? E como é que você se sente hoje, né, em um podcast para falar de um ambiente que permitiu que você tivesse uma oportunidade, né, de entrar na universidade? Fala um pouquinho para a gente. Seja muito bem-vinda. Obrigada, professora. Bom dia a todos. Então, como a professora Alessandra falou, né, eu fui aluna do ProEnem lá em 2012. Ainda era pré-veste ou EPB na época. Quando eu fui aluna, eu era aluna de escola pública e senti essa necessidade de algo que desse um aporte, um suporte melhor nessa preparação para o vestibular. Quando eu fiz o cursinho, e lá na época, terminando o ensino médio, ainda era bem novinha, eu tinha 16 anos. Então, eu ainda estava, assim, me encontrando no futuro profissional. Na época, quando eu fiz o vestibular da UEPB, eu fiz para o curso de Biologia. Inclusive, eu passei, acho que em 4º lugar na época. E, assim, sou muito grata ao Pré-Veste na época, né? Que, assim, foi realmente essencial para a minha formação. Então, iniciei lá no curso de Biologia, cursei ainda alguns períodos, mas vi que não me identifiquei com algumas áreas lá da Biologia. E aí foi quando eu fiz novamente o vestibular, revisando lá as apostilas do Pré-Veste, e aí fiz para fisioterapia. Então, entrei no curso de fisioterapia em 2017, cursei todo o curso de fisioterapia, né? Aí veio pandemia, veio tudo. Finalizei a graduação em fisioterapia, sou apaixonada pela minha profissão. E hoje também sou aluna da UEPB, só que agora no mestrado em Psicologia da Saúde. Então, assim, a UEPB está comigo desde antes de eu entrar aqui como graduanda. Professor Faustino, fala um pouquinho aí para os nossos ouvintes, para aqueles que estão interessados, né? Como é que funciona o dia a dia do ProEnem? Como essas aulas são organizadas? Quem são os professores? E como é que os estudantes eles podem chegar até esse projeto? Pois bem, uma coisa que eu acho importante salientar em relação ao ProEnem, que a gente disse que ele é uma ação de mão dupla. Ou seja, não tem só o objetivo de preparar os alunos para o Enem, para o Exame Nacional do Ensino Médio, possibilitando que esses alunos de renda baixa possam estudar gratuitamente. Mas também tem uma função pedagógica importantíssima, de ser um espaço acadêmico para que os alunos dos cursos da UEPB de licenciatura possam exercer, né, a docência, se preparar para a docência. Então, essa ação de mão dupla. Pois bem, como é que ele funciona? Essa é a primeira coisa, né? Os professores são alunos dos cursos da UEPB de licenciatura, não exclusivamente, mas preferencialmente sim. A partir do 5º período, né? A gente seleciona esses alunos que fazem a licenciatura, e aí tem uma coisa importante, né? Que todas as disciplinas, todos os conteúdos que o Enem solicita, nas 4 áreas lá da prova, a UEPB oferece aqui em Campina Grande todas as licenciaturas, que é uma coisa rara e um privilégio. Eu acho que no interior do Nordeste não existe nenhuma instituição que tenha isso, que tenha as 12 licenciaturas que oferece professores de formação conforme o que as exigências do Enem. Tá certo? Aí como é que o curso funciona? Ele funciona em 2 horários diferentes. O aluno escolhe o horário que quer estudar. Aos sábados só pela manhã, mas é pouca aula, né? Porque é de 8 em 8 dias essa aula. A gente atende mais no sábado pela manhã, um público mais adulto, a gente percebe, especialmente das cidades aqui dos arredores de Campina Grande, um pessoal mais adulto. Os que trabalham na semana que trabalham, também, exatamente. Né? Pena que é só no sábado de manhã, né? Mas a procura, inclusive, é maior. E a permanência é maior no sábado de manhã, mesmo sendo só de 8 em 8 dias e só pela manhã. E a outra opção é à tarde, que funciona em 3
tarde, né? Terça, quarta e quinta-feira à tarde, uma carga horária bem maior, né? E a gente percebe, diferentemente, é um público mais jovens, e a maioria não concluiu ainda o ensino médio. Isso, então, são dois públicos diferentes, embora o objetivo seja o mesmo, né? Nesses dois horários do curso. Ele funciona lá no CCJ da UEPB, que a gente acha importantíssimo funcionar lá, porque fica no centro da cidade. Se tivesse que funcionar aqui em Bodocongó, eu acho que o curso praticamente deixaria de existir. Então, funcionando no CCJ, próxima à maternidade Eupídio de Almeida, você está praticamente no centro da cidade, o que facilita o acesso dos alunos a esse espaço, né? Então, ligeiramente, é assim que o curso funciona. Gente, só explicando que o CCJ é o Centro de Ciências Jurídicas, é o local onde funciona o curso de Direito da nossa UEPB. Então, se vocês quiserem, não percam essa oportunidade. E antes de passar a palavra para o professor Arlindo, eu gostaria de dizer ao professor Faustino que eu estou, assim, muito honrada e até um pouco emocionada de entrevistá-lo, viu, professor? O professor Faustino foi o meu professor lá no ensino médio, né, em dois colégios que nem existem mais em Campina Grande, que era o CEPUC e o Dimensão. Sempre foi um profissional compromissado, né? Sempre foi uma pessoa que sempre amou o que faz, né, professor? Nosso professor de geografia. E eu aprendi a gostar de geografia, professor, inclusive algumas áreas que eu não gostava muito pelas suas aulas. Então, assim, eu gostaria de, em público, né, agradecer, assim, de parte também do que eu sou hoje, né, sou professora, parte aprendi com o senhor. Então, o senhor foi importante na minha vida para a minha formação enquanto ser humano, a minha visão política, inclusive, que eu tenho hoje algumas coisas, quando as pessoas comentam hoje, eu digo, Faustino já falava isso na minha época lá no ensino médio. Então, professor, eu estou me sentindo assim muito honrada hoje de poder contribuir com o seu trabalho e deixo aqui em público meus sinceros agradecimentos pela sua colaboração na minha vida profissional. Eu agradeço, fico muito lisonjeado. Isso para mim é o maior pagamento. E eu tenho a maior satisfação de coordenar o ProEnem, porque eu vejo resultados concretos. Sim, vejo. E quando eu vejo, por exemplo, que boa parte dos atuais professores do ProEnem foram alunos do curso. Isso, para mim, é uma coisa... É gratificante. Gratificante. Então, imagina esse profissional que foi aluno do ProEnem e resolveu lecionar depois que acessou uma vaga na UEPB. A qualidade desse profissional, o perfil ético desse profissional. Exato. Atuando desse jeito, né? Eu acho isso magnífico. Esse tipo de resultado que eu digo permanentemente pessoal, né? Que eu acho importantíssimo nesse resultado aí. Arlindo, esse podcast é um podcast com memória afetiva, viu? Então, segura aí Não, eu sou mole. A peteca, caso eu desmorone aqui, viu? Não, é o EPB em Voz promovendo encontros, né? É verdade. E aqui, ó, mais um encontro feliz. Eu vou aqui fazer uma pergunta para o nosso terceiro convidado, o professor Emerson, que também faz parte da minha história. A gente já se encontrou aqui nos corredores da UEPB, no nosso curso de filosofia. Ele é o professor que ministra filosofia no ProEnem. E Emerson, se apresenta para a gente e fala como tem sido tua experiência e tua motivação para participar. Bom dia a todos. Professor, satisfação de rever, um ótimo professor. Eu sou suspeito a falar, mas estou muito feliz aqui em revê-lo nesse momento aqui. A experiência em poder lecionar no ProEnem é fantástica, porque além da questão pedagógica, tem uma questão social. Né? A gente trabalha com alunos carentes que querem uma oportunidade e que muitas vezes não têm. E esse projeto, ele veio, né, há tempo, já foi explicado o tempo que ele vem funcionando, ele ajuda bastante os alunos, né, quem quer ingressar na universidade. E eu fico muito satisfeito em poder compartilhar meus ensinamentos que eu aprendi aqui nessa instituição da UEPB com os alunos. E assim, a cada ano é uma motivação a mais e uma experiência nova. Eu posso compartilhar minha vida em termo pessoal e acadêmico para que eles possam ficar mais estimulados e que possam chegar à aprovação
que além da aprovação, como eu falei anteriormente, o objetivo também é torná-los pessoas que possam seguir o seu caminho numa vida profissional. Que bom. Vamos prosseguir aqui agora com a nossa entrevistada, com Ana. Ana, fala um pouquinho dos desafios, né, que você teve que enfrentar, né? Você falou anteriormente que você foi aluna de uma escola pública, né? E como foi que o ProEnem, no caso, na sua época era o Preveste, né? Mas vamos chamar de ProEnem, ajudou a superar, eu não sei se dizer as dificuldades que você obviamente teve no ensino médio, e onde foi que o ProEnem ou o Preveste da época te ajudou a superar essas dificuldades? Fala aí para a gente. Então, né, como o professor Faustino falou, quando a gente participa de algum projeto de extensão, a gente não tem dimensão de como esse projeto ele afeta a comunidade. Eu falo isso porque durante a graduação eu fui aluna de extensão também e hoje continuo sendo no mestrado. E assim, na época, eu não era daqui de Campina Grande, eu morava em Barra de Santana, uma cidade circunvizinha, depois de Queimadas. Então, o projeto chegou até lá, viu, professor? Eu acredito que na época, eu não me recordo bem, mas eu acredito que foi uma equipe que foi lá na escola em que eu estudava, na escola estadual, e divulgou o projeto. Então, eu e mais alguns colegas participamos desse projeto. Então, assim, foi fundamental, porque a gente pôde revisar conteúdos que a gente já tinha visto, né, nos primeiros anos ali do ensino médio, pôde ver algumas coisas que a gente estava vendo durante o ensino médio, e, assim, foi somando conteúdos, né, ali naquele momento. De forma que, como o professor falou, prepara para a prova, que na época era feita pela própria UEPB. Então, assim, eu senti muito mais segurança quando fui fazer a prova, revisão de conteúdos, eram feitos também simulados na época. Então, assim, foi fundamental para mim naquele momento da minha vida. Que maravilha. Então, você que está nos assistindo hoje, se você conhece alguém que tem essa visão que a Ana Caroline teve, pessoas que têm interesse em fazer o Enem, pessoas que têm interesse de entrar na nossa universidade ou em outra universidade qualquer, não tem condições de pagar um cursinho ou quer se preparar melhor. Então, assim, manda aqui no final do nosso vídeo, manda essas informações para essa pessoa, pede para a pessoa assistir o nosso podcast, que aí ela vai ter todas as informações, né? Compartilha essa informação com as outras pessoas, tá bom? Professor Faustino, nós temos uma grande novidade agora nesse segundo semestre para o ProEnem, né? O ProEnem, o EPB, ele foi recentemente selecionado para comprar o CEPOP, né? O que é o CEPOP? É a Rede Nacional de Cursinhos Populares, uma iniciativa do governo federal, que vai financiar durante esses últimos 6 meses, né, do ano, esses alunos que vão participar do ProEnem, e também vai garantir bolsas tanto para os alunos quanto para os nossos alunos extensionistas. O que essa conquista representa de fato, né, para esse projeto aqui na nossa universidade? Muito bem. Outro dia eu estava lendo uma reportagem na Folha de São Paulo. O cursinho já funcionava há muito tempo, né? O ProEnem já tinha um longo período de funcionamento, e a Folha destacava uma ação, esse tipo de ação, essa mesma ação, que a USP, lá em São Paulo, ia começar a desenvolver. Cursinho voltado para alunos egressos da rede pública. Essa expressão que eu usei agora há pouco, a ação de mão dupla, eu copiei inclusive da Folha de São Paulo, né? Que ela se referia ao cursinho da USP, que iniciar, usou essa expressão. Qual era o detalhe do cursinho? Os professores também, dos cursos de licenciatura da USP lá em São Paulo, olha quem eram os alunos. A USP não aderiu ao Enem, ela tinha o seu próprio vestibular. Então, o que é que a USP fez? Alunos da rede pública que não conseguiram nenhuma vaga na USP, mas que tiraram uma média, uma nota boa, acima de tantos pontos. Então, ela convidou esses alunos para participar de um cursinho grátis, com uma bolsa. Os alunos, além dos professores, recebiam a bolsa. Então, eu sonhava com um dia que a gente também pudesse ter bolsas para os alunos, para alguns alunos, não só para os professores, que o UEPB já tem, né?
A gente já tem segurado algumas bolsas, né? Já tinha. Mas eu sonhava que um dia que isso chegasse. Chegou agora. Esse sonho que eu tinha chegou agora, né? O governo federal, agora no mês de abril, lançou o CPOP, né? Como você já falou, Rede Nacional de Cursinhos Populares, um programa que tem o propósito de financiar cursinhos populares. Esse financiamento vem em 3 modalidades, né? Bolsa para professores, bolsa para alunos e material didático. E a gente nunca teve material didático. Quando a UEPB tinha uma gráfica, eu consegui imprimir só os simulados, mas não material para o dia a dia, né? E por que é fundamental o material mais a bolsa para os alunos? Porque isso vai diminuir sensivelmente o que aí a evasão. Então, é evasão muito grande, né? Não é ensino regular o ProEnem. Já tem uma evasão grande no ensino regular, imagina quando não é regular. Então, com esse financiamento, né, que o curso foi selecionado, inicialmente eram 130 cursos que iam ser selecionados no Brasil, mas depois o Ministério da Educação triplicou, aumentou para 390 que foram selecionados. Eles calculam que são 15 mil alunos desses 300 cursinhos, né, que vão receber a bolsa. A gente já selecionou os alunos, temos 40 alunos já selecionados. Professor, e esses alunos, esses 40 alunos, são os alunos que vão ministrar as aulas? Não. Não. São os alunos... Os alunos do curso vão receber a bolsa mensal de R$200 por mês, durante 6 meses. Seleção, né? São o pessoal que vinha com maior frequência, desde que nós lançamos o edital desse ano. Então, a gente já tem selecionado os alunos, são 40 alunos, a gente está escrevendo até o dia 5, cadastrando. Claro, já temos a seleção também dos professores. Explica 12 aí, professores. Quem dá aula no ProEnem? Quem são esses professores? Esses professores do ProEnem, você tem agora há pouco, todos eles são alunos dos cursos da UEPB, de licenciatura. Alguns já concluíram, como é o caso de Emerson. E Emerson aqui já concluiu o curso de licenciatura. Dos 12, só 2 concluíram. Os demais ainda são alunos da licenciatura, que estão do 5º período para o outro, né? Então, vão receber uma bolsa, viu? Durante 7 meses, eu não vou dizer qual é o valor aqui, mas é um valor expressivo, significativo, né? Um valor bem acima daquilo que a UEPB poderia pagar, em função das limitações financeiras da universidade, né? Isso. É um valor bem expressivo que eles vão receber durante 7 meses. Então, até sábado, a gente tem que estar cadastrando todo esse pessoal para receber já agora, em julho. Até o final de julho, começa a receber a primeira parte, né, dessas bolsas, tanto os professores como os alunos. Né? Entendeu? Então, um programa excepcional do governo federal, né, que tem o propósito, claro, de fazer com que mais alunos da rede pública melhorem a sua formação em função da realização do Enem, possa conseguir mais vagas nas instituições públicas, sobretudo, né? Esse é um dos nossos grandes objetivos, que mais pessoas entrem, né, nas nossas instituições públicas, né, que é o ensino de qualidade. E eu quero ressaltar também que é um fato histórico. Essa é a primeira vez que esse edital é lançado. Sim. O ProEnem foi aprovado com a cota máxima de financiamento. Durante todo o processo, o processo não foi fácil, né? A gente teve que mobilizar um bocado de gente aqui no EPB. Verdade. E o projeto aqui do ProEnem de Faustino passou em todas as etapas sem qualquer tipo de correção. É porque não saiu, mas acho que a gente saía em primeiro da Paraíba, do Faustino. E a Eu gente esperava já que sim. aproveita para agradecer a todo mundo que se envolveu de uma forma direta ou indireta, né, para encaminhar esse projeto, né? O edital foi assim um tempo bem exíguo, foi coisa muito rápida, e a gente aproveita aqui para agradecer também a nossa equipe da ProEx, que se empenhou muito, né, professor Faustino? Exatamente. Eu não teria condições de Yasmin, foi uma burocracia. Não teria condições. Todo Fundamental. mundo da ProEx se envolveu de uma forma direta para que a gente conseguisse mandar esse projeto no tempo hábil, né? E um projeto bem feito para que a gente pudesse alcançar êxito. E graças a Deus deu certo, não foi, professor? Isso. E a aprovação mostra a qualidade do que vem sendo feito. Né? Então foi uma parceria, né? Foi uma parceria da ProEx com o professor Faustino, que tem sido um parceirão aqui com a ProEx.
Eu só queria, não sei se eu posso... Deve. Ao longo dessa minha história, né, que coordeno o ProEnem, tem vários episódios que eu acho interessante. Um deles, que achei interessantíssimo, foi na época da pandemia, que a gente teve que executar, né, o curso na modalidade, o que aí? A distância. Então, a gente abriu o edital, pensando que o edital tinha alcance exclusivamente na Paraíba. Só que quando você coloca isso numa página, no site, qualquer que seja ele, o edital tem alcance o quê? Aí, nacional. Abriu lá um monte de vagas, né? Como é online, não abriu um monte de vagas. Quando a gente foi olhar, que a gente pedia o endereço, tudinho. Quando a gente foi lá, a gente tinha aluno matriculado do Rio Grande do Sul ao Amazonas no curso. Que maravilha. Brasil inteiro. Amazonas, Rio Grande do Sul, Paraná, Rondônia, Roraima. Fiquei impressionado. Eu digo, não, pessoal, como o edital diz que é para alunos da rede pública do estado da Paraíba, então vamos retirar todos eles. E choveu de WhatsApp para mim, mas eu reclamando porque eu digo, não pode. Está no edital. É verdade. O edital está dizendo que é para alunos da rede pública, mas me chamou a atenção. Todo mundo admirou. Disseram, mas por que não ofereceu para todos eles? Eu digo, não, seria... Os nossos professores são alunos dos cursos de licenciatura. Não vou oferecer um curso na dimensão nacional para alunos que eu nem sei qual é a realidade deles. É verdade. Não é verdade? Mas chamou a atenção isso, a quantidade enorme de gente, de tudo que é estado do Brasil matriculado no curso. Que bom. Bom, vamos nos encaminhando aqui já para o final da entrevista, mas antes eu queria ouvir da Ana, do Emerson, nossos convidados, que mensagem vocês deixam para quem está se preparando agora para o Enem e sonha em acessar o ensino superior? A Ana primeiro. Então, né, eu lembro sempre de uma frase que minha mãe dizia. Ela fala que o estudo é a única coisa que ninguém pode tirar de nós. Então, a minha mãe, ela sempre, por mais que ela nunca tenha entrado numa universidade, mas ela sempre incentivou muito os seus filhos a fazer isso. E acredito que é a mesma mensagem que eu posso deixar para todos. O nosso esforço, as horas que a gente se dedica, não é em vão. Sempre vai haver um retorno. E é algo que ninguém pode tirar de nós, de fato. Então, os meios que a gente pode, né, os cursinhos, toda ajuda, ela é bem-vinda. Então, que a gente possa se esforçar, se motivar e saber que o nosso esforço ele não é vão, porque ninguém tira isso de nós. É verdade, Ana. Professor Faustino, para as pessoas que estão nos assistindo, né, nesse momento, como é que elas podem fazer, no caso, os alunos, as alunas, podem fazer para se inscrever, né, para participarem do ProEnem? Inclusive, se tiver realmente alguém interessado, acredito que tem, em participar do ProEnem, ainda esse ano, segundo semestre, a gente está publicando essa semana o edital para a formação de 2 turmas, que começa já agora em julho, né, as aulas, tanto para o turno da tarde, terça, quarta e quinta-feira, como também para o sábado de manhã. Então, é só ficar aguardando aí essa semana, no site da UEPB, a página que deve estar sendo publicado o edital para essas novas vagas. Então, olha aí, Nata, essa informação é importante para a gente colocar no ar o mais rápido possível aí o nosso episódio de hoje, né? Para que as pessoas tenham conhecimento e tenham tempo para se inscreverem. Não, aqui tem uma fala... O Emerson pode deixar uma mensagem final? Rapidinho, vou citar aqui Aristóteles, né? Filósofo grego. Todo filósofo filosofando, já gostei. Né? Eu sempre falo aos alunos que você é o que você faz em excelência, né? De maneira repetida, manter a disciplina. O hábito. Isso aí. E a educação, ele é o único caminho para a gente poder mudar, ou pelo menos tentar mudar a nossa realidade. Então, eu deixo isso para eles, que sigam firmes, tá? E a conquista há de vir. Bacana. Bom, eu quero deixar aqui um agradecimento, né? Nosso muito obrigado ao Faustino, não é? Ao professor Emerson e à Ana, e a todos que fazem o ProEnem acontecer. É um orgulho aqui da UEPB e a ProEx também, não é? E, claro, nosso agradecimento aos parceiros, a Oshi Music, a Caderzil e a Galim Galeto pelo apoio à produção desse podcast. Infelizmente, chegamos ao fim. Esse foi mais um episódio do EPB em Voz, né? Nos siga nas redes sociais, compartilhe o nosso vídeo, o link está aqui na descrição desse vídeo aqui embaixo. E até o próximo, o EPB em Voz. E nosso agradecimento a todos e a todas. Até o próximo, com mais diálogo sobre extensão e ciência.